Um tailandês que trabalha em um navio foi internado neste final de semana aqui em Maceió com malária. Ele já está medicado e não corre mais risco de morrer. A suspeita é que a infecção tenha ocorrido na África. O tailandês deu entrada no Hospital Escola Dr. Elvio Alto, em Maceió, com febre, olhos amarelados, dor de cabeça e vômito, sintomas típicos da malária. O exame foi feito imediatamente e não deu outra. Ele estava sim com a doença. O infectologista Gilberto Lima, que acompanhou o paciente, conta que ele tomou a medicação indicada para o tratamento e ficou em repouso. Na manhã de hoje foram feitos novos exames e constatado que não há mais parasitas na corrente sanguínea do paciente. Ou seja, ele está curado da malária. Mas ainda precisa de no mínimo 2 semanas de repouso para recuperar órgãos como rins e fígado que foram debilitados pela doença. O tailandês é marinheiro e desembarcou a trabalho no porto de Maceió. Antes de chegar à capital alagoana, passou pela República de Camarões, na África, onde provavelmente foi contaminado, já que lá o índice de malária é muito alto. A doença, que tem 4 variações, se não for tratada, pode levar à morte. O maior risco da malária é quando se demora muito a ter assistência. O paciente demora a vir para a assistência. Então a malária pode chegar a ter uma malária cerebral, tipo uma meningite, pode fazer também a malária álgida, morre de diarreia, né? Os últimos casos graves nossos morreram de meningite. Além do contato sanguíneo via seringa, por exemplo, a malária é transmitida pelo mosquito Anófeles. Mas o inseto foi erradicado no Nordeste brasileiro há mais de 30 anos. A gente não tem casos de transmissão, nem casos de infecção aqui no território. A presença de mosquitos ela é bem esporádica em algumas regiões pontuais, então não há, no momento, risco de transmissão. Apesar disso, a Superintendência de Vigilância em Saúde do Estado de Alagoas garante que faz um controle diário no porto e aeroporto de Maceió. A Vigilância em Saúde de Alagoas, ela mantém um contato diário com a Anvisa, os pontos da Anvisa do aeroporto e do porto, principalmente. Então, eles são orientados a, caso ocorra algum sintoma de infecção entre tripulantes ou passageiros vindos de outras áreas, principalmente outros países, eles comunicam a vigilância e a gente inicia a investigação. Melhoras ao tailandês. Você vai conhecer agora a história de um advogado que quer percorrer cerca de 50 mil quilômetros de moto para conhecer as Américas. Ele decidiu fazer a aventura após uma viagem que fez ao Uruguai de bicicleta. Matheus fez uma escala aqui em Maceió antes de seguir em frente. Uma moto 150 cilindradas, uma grande caixa com um colchão térmico, jaqueta e barraca dentro. Um mapa decorando a moto com o roteiro de uma longa viagem. É assim que o advogado e escritor Matheus Oliveira está realizando um dos grandes sonhos da vida: viajar pelas Américas em 2 rodas. Nessa nova viagem, com um destino ainda maior, ele já percorreu mais de 7 mil quilômetros, totalizando 8 estados brasileiros, com estadia em Maceió. Aqui ele ficou hospedado no estádio Rei Pelé. Em cada parada desse roteiro, ele precisa contar com mãos amigas. É um sonho, que eu estou realizando hoje, de viajar de moto não para conhecer lugares, mas para conhecer pessoas e fazer amigos. Conhecer pessoas e lugares diferentes não é o único objetivo dessa viagem pelas Américas. Ele tenta retribuir os gestos solidários que encontra pelo caminho, realizando palestras motivacionais e arrecadando alimentos que são doados a pessoas em situação de vulnerabilidade, através de órgãos voltados à assistência social. O projeto América Sem Fome, que agora... O que é o América Sem Fome? É um projeto que você aí em casa pode ajudar e pode participar. Basta você pegar qualquer quilo de alimento, qualquer agasalho e doar para qualquer pessoa ou instituição e fazer o bem. Ou também não precisa nem ser um alimento. Basta você olhar para a pessoa do seu lado e às vezes ela não está precisando disso. Ela está precisando de um sorriso, ela está precisando de um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e um abraço. Isso mesmo, Matheus Oliveira escreveu um livro em que conta como perdeu 40 quilos em apenas 6 meses. Ele transporta os exemplares no baú que fica no bagageiro e consegue custear parte da viagem com a venda da publicação.
A semana é decisiva para o Palácio do Planalto, que tenta aprovar a todo custo a polêmica reforma da Previdência. A correspondente do Sistema Opinião em Brasília, Damares Bubans, tem os detalhes. O cenário até o final da semana passada era bem pessimista para Michel Temer, que vem tentando o apoio necessário para aprovar a reforma da Previdência no Congresso. A polêmica em torno da proposta, a saída do PSDB da base aliada e a proximidade do fim do semestre legislativo pareciam distanciar ainda mais a aprovação da reforma em 2017. Mas o final de semana recheado de reuniões e encontros com ministros, líderes de partidos e aliados para discutir a reforma da Previdência e articular os votos necessários para aprovar a proposta mudaram a expectativa do Palácio do Planalto. Inclusive, o governo já sinalizou, o cenário pode melhorar. Na conversa com líderes partidários, Temer ouviu que eles iriam se comprometer a trabalhar esse apoio à reforma junto às bancadas. E é o que o presidente chama de trabalho de convencimento. Temer já mostrou que não está para brincadeira. Numa semana considerada decisiva nas articulações, o governo anunciou que, com as mudanças nas regras orçamentárias de 2018, será possível ampliar os investimentos aos municípios em 3 bilhões de reais. Para alguns, isso é visto como uma jogada do presidente. Investir nos municípios desperta o interesse dos parlamentares, pois 2018 é ano de campanha eleitoral e eles precisam do apoio dos prefeitos nos estados. Ainda não há garantias que o governo vai conseguir os 308 votos necessários para aprovar a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Mas a expectativa é de que até quinta-feira o governo tenha uma resposta para decidir se coloca ou não a reforma em votação na próxima semana. De Brasília, Damares Bubans. E o gás de cozinha ficou mais caro de novo. O reajuste anunciado pela Petrobras foi de quase 9%. De acordo com a Associação dos Revendedores de Gás do Estado de Alagoas, com esse aumento, os preços podem variar entre R$ 75 e R$ 92 para o botijão de 13 quilos. O último reajuste foi no dia 3 de novembro. Desde junho, o gás de cozinha passou a ser revisado todo mês. Já foram 6 aumentos e uma redução. Em instantes, aqui no estúdio, uma entrevista sobre uma campanha do Fórum de Combate à Corrupção de Alagoas. É já já.